Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estamos para mais um programa, conhecendo a nossa igreja, a Igreja Anglicana, e hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, o ministro leigo, o senhor Edgar Quintana. E estamos aqui em Porto Alegre, na sua casa, na sua residência, e agradecemos a ele por esse momento, né, onde nós vamos conhecer um pouco a sua história como partícipe da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, mas também ele coordena o movimento, a Ordem de Santo André, dos Irmãos de Santo André. E nós vamos conhecer um pouco esse seu trabalho. Mais uma vez, obrigado, sou o nosso querido irmão, senhor Edgar. E o senhor está na nossa igreja desde o nascimento ou o senhor pertencia a outra igreja e depois vem até nós? Eu estou na igreja desde o nascimento, eu sou a terceira geração de anglicanos no Brasil. Assim que a igreja episcopal foi instalada no Brasil, foi criada a paróquia do Crucificado em Bagé, e a minha avó materna foi que se filiou à igreja, e depois toda a família seguiu. Hoje já temos 7 gerações dentro da igreja. Só como uma observação aos que estão nos acompanhando, o Rio Grande do Sul hoje nós temos 3 dioceses. A diocese meridional, que foi a primeira, depois nós temos a sul-ocidental, que fica na região oeste de Santa Maria para oeste, e temos a diocese de Pelotas, que foi criada nos anos 90. Então, o seu Edgar, ele pertencia à nossa diocese meridional, mas com o desmembramento, hoje seria a diocese de Pelotas, onde está a cidade de Bagé. Ele pertence à diocese sul-ocidental. Sul-ocidental, né? Sul-ocidental. Santa Maria hoje, então, pertencente à cidade de Bagé. Continua, seu Edgar, conta um pouco a sua história, a sua caminhada. Bom, em relação à Irmandade de Santo André, eu sempre estive dentro da igreja, em todas as atividades. Numa ocasião, nós 7 jovens, sexo masculino, nos encontramos na porta da igreja do Crucificado e ficamos conversando sobre fazer alguma coisa a mais. E vamos então conversar com o pároco. Naquela mesma hora fomos até a sacristia e lá dissemos: nós estamos aqui para assumir alguma coisa, vamos criar algum trabalho para a gente fazer. E aí surgiu a ideia de criar um capítulo júnior da Irmandade de Santo André. A Irmandade de Santo André é uma entidade que já existia nessa época em quase todas as paróquias. Em Bagé tinha um núcleo bem grande. É uma entidade de homens. É só de homens, então? Sim, com a finalidade missionária de 2 princípios: oração e serviço, sendo o princípio de serviço fazer um esforço cada semana para que algum homem se sinta mais perto de Deus através da sua igreja. A ideia, o exemplo de Santo André, que foi o primeiro missionário, o primeiro a trazer alguém para conhecer Jesus, né, seu irmão Pedro, e a partir dessa ideia, então, de fazer um capítulo júnior, reunirmos nós os 7 e organizamos a Irmandade. Nessa ocasião eu tinha 16 anos. Como nós éramos 7, acabamos adotando o nome simbólico dos 7 primeiros diáconos. Olha! A Irmandade, como um trabalho de jovens, o pessoal vai indo embora, vai estudar, alguns para seminário, outros vieram para Porto Alegre estudar e assim por diante. E ela acabou. Mas depois de um tempo conseguimos iniciar novos jovens, que tivemos uma segunda etapa do capítulo da Irmandade de Santo André. Aí, em quase todas as paróquias, inclusive em Bagé, ela acabou fechando. O tipo de trabalho da Irmandade, de visitar as pessoas, de ir de casa em casa, de visitar hospitais também esse trabalho de ajudar nos cultos das missões, todas essas atividades eram desempenhadas pelos membros da Irmandade. E as coisas foram mudando um pouco na igreja, a forma de agir, as missões, aquelas menores. Em Bagé tinha 8 missões além das 2 paróquias, e isso elas foram fechando por algumas razões.
e o pessoal se espalhou. Hoje não praticamente são uns 4 capítulos da Irmandade de Santo André que existem ainda aqui, pelo menos aqui no Sul. Não sei se existe algum fora, mas acho que não. E esse grupo, mesmo tendo se desfeito como grupo, os irmãos, alguns, foi o meu caso, continuaram sempre se considerando Andrelino. Andrelino é o nome? Andrelino é aquele que pertence à Irmandade de Santo André. Olha só, então só para nós entendermos, a Irmandade de Santo André é uma irmandade da Igreja Episcopal Anglicana formada exclusivamente por homens, que tem como sua missão a espiritualidade e buscar outros homens para fazer parte da própria Irmandade, mas mais do que da Irmandade, fazer parte de nossa igreja. Seguindo os passos, então, do apóstolo André. E quem é membro chama-se Andrelino, só para nós entendermos um pouco mais. E isso é dividido em capítulos, então, os Sim. grupos. A Irmandade, cada paróquia, em cada local, tem um grupo que é chamado de capítulo e tínhamos uma coordenação diocesana. Como esse trabalho desapareceu por um bom tempo, foi na década de 90, chamada década da evangelização, dentro de 90 a 2000, que se fez dentro da comissão da década, se planejou um trabalho com homens, que era o que não tinha na igreja. Existia vários trabalhos de mulheres, havia trabalho de jovens, e não havia um trabalho com os homens. Convocamos todos os homens, fizemos um grande encontro, e nessa ocasião colocamos, como uma vez tínhamos aqueles 7 jovens colocados lá na paróquia do Crucificado em Bagé, o que vamos fazer? E aí surgiu a ideia, por que não aproveitamos aquela ideia da Irmandade de Santo André e não reorganizamos a Irmandade em vez de criar outra coisa, com outras finalidades, descobrir qual seria a finalidade, vamos organizar a Irmandade. Com forma um pouco diferente, uma coisa única na diocese dividida em grupos. Um grupo de pastoral hospitalar, 2 grupos encarregados de 2 missões e um outro grupo encarregado de trabalhar com as liturgias nas igrejas onde fosse necessário, como ministros leigos ou como leitores leigos. Esse trabalho durou por um tempo e reuniu um grande número de homens na diocese. Chegou a um ponto em que, não, vamos fazer diferente, vamos voltar a organizar na paróquia, e o grupo paroquial trabalha em tudo que entender necessário. Se naquela paróquia o trabalho da Irmandade deve se dedicar mais à liturgia, se nessa outra deve se dedicar mais à visitação, e voltamos a criar uma coordenação diocesana. Só que esses núcleos hoje são da catedral. Existe andrelinos em outras paróquias, mas não tão como um grupo organizado, então eles participam apenas das atividades diocesanas. Temos um capítulo em Caxias, que no momento não está em pleno funcionamento, mas quer retomar. Temos em Viamão um capítulo bem ativo. Fora daqui, dessa diocese, nós temos Pelotas e Canguçu, e mais alguma coisa da diocese de Pelotas organizada. Na diocese sul-ocidental, esse trabalho era muito forte. Não sei hoje quantos capítulos estão funcionando, se tem algum funcionando e se tem organização diocesana. Mas aqui em Porto Alegre nós temos uma organização diocesana, temos um capelão, temos um diretor, secretário diocesano, para fazer os encontros com todos os capítulos juntos, e nessa ocasião convidar todos os homens e fazer algum programa especial. E olha só, então a gente acha muitas vezes, né, que a igreja é feita exclusivamente de mulheres orantes, como nós ouvimos semanas atrás sobre a Irmandade das Filhas do Rei. Olha que são bonitos cachorros do seu Edgar, né? Então isso, né? E falando nisso, somos muito bem recebidos por eles. Então assim, as Filhas do Rei, elas também têm esse trabalho de oração, de contemplação e ação. Então, mas é um trabalho especificamente das mulheres.
E aqui é diferente. Aqui é exclusivamente dos homens. Então, esse nosso espaço da TV Web, juntamente com a Igreja Episcopal Anglicana, é para convidar os homens de nossas paróquias, de nossas missões, do jeito de ser igreja. E não é simplesmente um grupo de homens, mas é de um grupo de homens em ação, como diz o seu Edgar, tanto na liturgia quanto na visitação, que é muito importante isso, né? E até mesmo orantes, na espiritualidade. Sabemos que em algumas confissões religiosas existe o terço dos homens, né? Nós temos algo que vai além disso, que não somente da oração, mas também da ação. Então, como lhe disse mesmo, nós temos alguns lugares efetivos aqui na nossa diocese, mas procure também lá na sua diocese, onde tu estás, no norte, nordeste, sudeste ou centro-oeste do Brasil, ou até mesmo em outras regiões do Brasil, né? Fora do Brasil até mesmo, esse movimento. E se não existe, entre em contato conosco, que eu tenho certeza que seu Edgar vai dar todos os passos para que você lá na sua missão, na sua paróquia, possa também organizar os homens. Porque hoje, em Caxias do Sul, onde eu trabalho, a participação é maior de homens do que mulheres no nosso culto, nas nossas atividades. E lá, como diz o seu Quintana, o seu Edgar, lá nós temos o seu Deoclésio, que tem uma vontade enormemente de fazer esse capítulo voltar a funcionar em ação. Mas uma pergunta ainda, seu Edgar. Existe algum simbolismo, alguma forma que esse encontro é feito? Tá, a Irmandade tem todas umas regras, é como se fosse uma ordem leiga, não monástica, e faz, mas sem regras rígidas. No entanto, tem essas de oração e serviço, orar diariamente pelo crescimento do trabalho da igreja e pela Irmandade de Santo André. E somos agora, usando os grupos de WhatsApp, chamados ali, vamos orar por fulano, tem tal irmão doente, tem um parente meu, e aí todos se dedicam, quando recebem aquele recado, a orar e pedir para outras pessoas orar. Mas um trabalho interessante que a Irmandade fez nessa segunda fase, quando reorganizamos, foi que organizamos um curso de preparação para pastoral hospitalar. Tivemos um grupo muito grande de alunos, aí foi aberto a todas as pessoas, e essas pessoas tiveram uma iniciação ao trabalho de pastoral hospitalar, de como se atende a doentes, como se visita hospitais, uma série de conhecimentos sobre essa matéria. Justamente porque essa era uma falha nossa. E eu já vou explicar o porquê. Eu sempre gostei dessa parte, e tanto que quando terminei meu curso do seminário, fiz já uma preparação maior em pastoral, e fiz um curso de pastoral hospitalar aqui, no Hospital Luiz de Vento, e depois fui fazer um outro curso em Porto Rico, no hospital da Igreja Episcopal, lá em Porto Rico. E então, me aperfeiçoando nessa área de pastoral hospitalar. E criamos um trabalho que não tem sido divulgado e precisamos muito disso. As pessoas em qualquer município do Rio Grande do Sul, ou até de Santa Catarina, onde não haja grandes hospitais, acabem tendo que vir para Porto Alegre, por alguma razão, para algum hospital em Porto Alegre, para algum tratamento, coisa assim, essas pessoas devem avisar para a nossa diocese, e qualquer pessoa, não precisa ser o pároco, pode ser alguém dentro da junta, ou até algum familiar, dizendo o irmão ou a irmã fulana está indo para tal hospital. Se puder dar maiores detalhes do que ele tem, etc., melhor, facilita o trabalho. E aqui a gente vai ser avisado e alguém vai visitar. Esse trabalho ficou bastante prejudicado pela pandemia, mas esse trabalho vinha sendo feito por um grupo de irmãos, e é algo assim, as pessoas, passei um mês em Porto Alegre, ninguém foi me visitar, mas alguém sabia? Bola de cristal não há, né? Então, avisem. Isso é muito importante. A gente
trabalha com essa área sabe o quanto a assistência espiritual é importante na recuperação das pessoas e no conforto das pessoas e dos familiares. Às vezes até em casa da pessoa, ela vem, ficou na casa de um irmão, de alguém que fazendo um tratamento, é avisado se vai até lá visitar. Mas esse trabalho precisa ser comunicado pela pessoa. E mais, as paróquias precisam saber disso. Não existe esse trabalho em Porto Alegre. Essa é a ideia. Esse grupo de pastoral hospitalar da Irmandade não é exatamente para visitar o pessoal daqui, os paroquianos. Isso é obrigação dos seus núcleos, dos seus párocos. Essa pastoral é diocesana. Inclusive foi feito um programa assinado pelos 3 bispos daqui do Sul e referendado pelo bispo primaz. E isso aconteceu lá por 2004. De lá para cá, esse serviço existe, mas muito pouco conhecido. Olha só, então que nossos canais guardem bem essa mensagem. Se tiver alguém da Igreja Episcopal Anglicana vindo para ser assistido pela saúde tanto de Porto Alegre como de Caxias do Sul, nós temos o capítulo lá, por que não avisar? Porque muitas vezes esses grandes centros como Porto Alegre e Caxias do Sul são hospitais de referência para os pequenos municípios do estado. E até mesmo de Santa Catarina, né? E nós também, é bom até dizer, que nós temos paróquia não, uma missão em Florianópolis. Temos paróquias também em Praia Grande, Santa Catarina, como também em Araranguá. E por que não avisar também naqueles hospitais que talvez alguém vai como referência e avisar os nossos reverendos ou os ministros leigos que tem como serviço essa visitação. Muito obrigado por essa colocação, senhor Edgar. Olha, isso é um grande serviço missionário, diga-se de passagem. Porque é na dor que a gente muitas vezes vê o sofrimento do próprio Cristo, né? E eu sou campeão de estar em um hospital, fiz uma cirurgia faz 2 semanas, e a gente está naquele hospital, muitas vezes vem alguém te dar um sorriso, ou uma oração, ou uma bênção, já faz parte de 70% do tratamento. Porque é o consolo, é o abraço, é estar preocupado contigo. E que bom que a Irmandade de Santo André também tem esses serviços como pilares dos seus capítulos. A Irmandade de Santo André, falando sobre, tem um símbolo que é a cruz em forma de X, que é a cruz de Santo André. Sabemos que Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X e diz a lenda que ele ficou na beira da estrada e que evangelizou durante 2 dias as pessoas que passavam e conversavam com ele, porque ele teria levado 2 dias para morrer. Uma cruz em forma de X levaria muito mais tempo do que a cruz convencional, que mata por asfixia. Então, a cruz de Santo André, em vermelho, o martírio, que é a cor do martírio, é o emblema da Irmandade de Santo André. Nós geralmente usamos pendurado como cruz peitoral, a cruz de Santo André. Em forma de X. Houve um tempo em que existiam os distintivos de lapela, nunca mais foram feitos, os antigos mesmo, eu tenho de herança de tio meu, foram andrevinos, e eu tenho é uma questão de nós buscar essa simbologia novamente, porque se alguém vai não só visitar num hospital, mas até mesmo na casa, chega a identificação, né? Os ministros muitas vezes usam na lapela o ostensório, os ministros da Igreja Católica muitas vezes, os homens poderiam voltar a usar esses símbolos, né? Porque é uma identificação, eu chamo isso, né? Então, eu estou impressionado de conhecer um pouco mais essa Irmandade, a Nossa Santo André, e vamos convocar, né? Não é nem pedir, vamos convocar os homens, né? para fazer essa volta a esse grande discipulado, essa grande missão da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Todas as paróquias, missões, estão convidados a organizar um grupo e nos chame para instalarmos. Quando nós fizemos isso em Caxias, há não muitos anos, foi uma cerimônia muito bonita. Tivemos a reunião, explicamos o que era, demos todas as instruções. No sábado à noite, no domingo, fizemos a solenidade de instalação
o capítulo da Irmandade de Santo André, lá de Caxias do Sul, e ele funcionou muito bem por alguns anos, compareciam aos nossos encontros diocesanos, que se faz sempre no fim de semana mais próximo do dia 30 de novembro, que é o dia de Santo André. Então, normalmente no sábado anterior, sábado mais próximo de Santo André, se faz esse encontro com algum trabalho, algum palestrante, enfim, se escolhe um tema e se trabalha durante o dia sobre aquele tema. E no domingo, cada capítulo na sua paróquia faz a renovação dos votos ou a admissão de novos membros com os seus votos. Olha, então, meus amigos, nosso tempo está se indo, né? Mas como foi produtiva essa nossa conversa. E me senti chamado também, posso dizer, né? A esse grande trabalho da missão de Santo André, da Irmandade de Santo André. Então, aqueles que estão agora nos acompanhando, que vão nos acompanhar, porque esse vídeo é gravado também, se sentiu-se chamado, se na sua paróquia, na sua missão não há esse serviço ainda, e você que é homem, você que é jovem, e gostaria que esse capítulo, que essa Irmandade se fizesse presente, entre em contato conosco, nos comentários, até mesmo na nossa rede social, que nós encaminharemos ao seu Edgar, ou a equipe, ou a coordenação, e eles com certeza vão mandar mais material e vão organizar melhor esse processo. Seu Edgar, nas considerações finais, quiser falar alguma coisa ainda, fazer um convite? Eu vou passar o manual da Irmandade de Santo André, que foi digitado agora há pouco, mas é um trabalho bem antigo, e traduzido do manual americano, porque esse trabalho começou na Igreja dos Estados Unidos e veio ainda no fim do século passado, não, de 1800, Sim. e já existia esse trabalho lá. Há informações, tem aqui uns estandartes cristãos, um jornalzinho que durante muitos anos, depois virou revista, foi o órgão oficial da Igreja Episcopal do Brasil, em que conta histórias da Irmandade de Santo André, e inclusive de que na Segunda Guerra, andrelinos dos Estados Unidos, na Inglaterra, trabalhavam, reuniam capítulos e tinham esse trabalho, e a Igreja da Inglaterra deu apoio. Eles não deixaram de agir como andrelino e pregar o Evangelho para os seus colegas enquanto estavam lá na guerra. Olha Uma só. vez andrelino, sempre andrelino. E eu só gostaria de dizer que provavelmente eu sou o andrelino mais antigo. Nós tivemos há bem pouco tempo a morte do irmão Cláudio Hansen, que era o mais antigo andrelino que nós tínhamos aqui, era o diretor do nosso capítulo, e eu assumi essa função, e acho que por estar desde os anos 1960 da Irmandade, não sei se alguém tem tanto tempo da Irmandade como eu, mas que bom que tenha por aí e que se manifeste e volte para trabalhar com a gente. E Quaresma é isso, né? É oração, ação e conversão. Então fica aí o nosso convite novamente. Sentiu-se chamado, entre em contato conosco através dos comentários, colocando também, se gostou dessa nossa entrevista, com o seu ok, e deixa aqui a sua vontade de fazer parte desse belo movimento. Mais uma vez, obrigado, seu Edgar. Né? Eu que agradeço. E conte com a gente sempre, os canais estão sempre disponíveis. Deus abençoe todos vocês, né? Possamos continuar trabalhando juntos. Amém, assim seja. Obrigado. Viu só? Nem doeu, né?